Olá, bom dia ou boa tarde. Bom, começando o nosso relato de hoje, vou contar a história de uma família que vivia numa região lá pelas bandas da Serra Gaúcha. Era uma família de 5 filhos. Todos os filhos nasceram fortes e saudáveis. Mas só que no ano seguinte, minha mãe deu à luz a gêmeos, meninos também. Nasceram fortes e saudáveis e foram dados o nome de Lúcio e Luciano. Pois o meu pai, ele trabalhava na roça, ele era roceiro, ele era lenhador e também meu pai era amansador de cavalo bravo e selvagens. O cavalo precisa ser amansado, precisa ser domesticado, precisa ser um encantador do animal, para fazer com que esse animal fique pronto para trabalhar na fazenda. Então, a minha mãe, nessa época, minha mãe era doceira. Ela fazia seus doces de pote, minha mãe, e também geleia. Fazia queijo, tudo para vender na cidade. Nesta época, o meu pai saiu, meu pai Juvenâncio, saiu para atender um chamado de um fazendeiro local que estava precisando dos serviços dele para amansar 2 cavalos que ele tinha acabado de comprar para sua fazenda. Meu pai, Jovenço, foi bem animado para este trabalho. Era uma tarde do mês de fevereiro, pois o tempo ainda continuava quente por aquelas bandas, e a minha mãe, Dona Ana, tinha ido colher goiabas para fazer doces e geleias para vender na feirinha da nossa cidade, que se realizava sempre na praça principal. Logo, quando a noite caiu, chegou uma notícia que o meu pai, Juvenâncio, estava sendo hospitalizado devido a uma queda do cavalo. Então, a minha mãe, Dona Ana, começou a se desesperar e a chorar. E muito triste, foi para o hospital. Mas chegando lá, veio uma enfermeira trazer-lhe uma notícia não muito boa. E logo disse que o meu pai Juvenâncio havia partido.
Minha mãe, Dona Ana, ficou muito triste com essa notícia, pois só contava com a sua renda e de 4 filhos mais velhos para ajudá-la a nos criar. Mas logo esses irmãos meus cresceram e se casaram. Saíram da roça, foram morar na cidade com suas novas esposas. E na roça ficou só os gêmeos. Mas também aconteceu mais uma tragédia. Esse meu irmão Luciano tinha ido no rio brincar, tomar banho, como ele sempre fazia, mas só que bem nessa data que ele foi, aconteceu que ele se afogou. Esse riozinho era próximo de nossa casa. Meu irmão se afogou nesse rio. Pois então, a minha mãe ficou apenas comigo. Até que um dia, como de costume, eu saí para caçar. Eu gostava muito de andar pelos matos, caçando os bichos. Então, eu fazia uma cabana em cima da copa da árvore e ficava lá escondido, de tocaia, aguardando o bicho aparecer. Gostava muito de caçar à noite. Aconteceu que, quando eu estava nesse dia escondido lá em cima no pé de árvore, e a lua estava bem alta no céu, era uma lua cheia, bem avermelhada, bem bonita. Eu notei que os bichos não passavam mais por ali e também estava muito silêncio, silêncio demais do normal. Os bichos não estavam saindo de suas tocas e muito tudo calmo, muito tudo quieto, e eu fiquei olhando, observando. Então, aconteceu que, mas acontece, eu estranhando o fato do silêncio, resolvi descer da árvore e ver de perto o que estava acontecendo, quando de repente vinha alguma coisa lá pelo meio do mato, berrando muito alto, gritando alto, e vinha vindo na minha direção, e eu logo gelei, fiquei com muito medo, mas não dava para mim voltar. Estava tarde demais, então subi de volta para a copa da árvore. Fiquei lá escondido no meu esconderijo. Então aquela gritaria e berração vinha vindo na minha direção. Quando foi passando e gritando próximo a mim, eu abri o olho e vi
homem com altura de 2 metros. Estava de roupas pretas escuras e vestia 2 galochas nos pés e vindo por detrás, andando, caminhando, gritando, berrando aquele homem. Eu ouvindo ele caminhando mais um pouco adiante, logo também percebi que com ele acompanhava um nevoeiro em cima da sua cabeça. Mas quando de repente ele olhou, deu uma olhadinha à frente. Quando ele olhou, eu percebi que no rosto dele não tinha face, era só nevoeiro. Então eu fiquei quieto, sem respirar, sem fazer nenhum barulho, porque quando ele olhou para trás, quase como se ele quisesse perceber que tinha alguém ali observando ele. Então eu fiquei quieto, bem quieto, vendo tudo isso. Eu não conseguia me mexer, fiquei paralisado. Mas passando-se alguns minutos, uns 15 minutos, logo aquele homem berrando e gritando, sinistro, sumiu do meio da mata como ele apareceu. Como ele apareceu, ele sumiu. Então, desci da árvore calmamente e fui rápido para minha casa. Chegando em casa, me deitei. No outro dia, bem cedo, quando levantei, contei tudo à minha mãe, Dona Ana. Então, eu falei para minha mãe tudo o que se passou naquela noite. Então foi quando ela disse que existe um homem com o apelido de bradador, berrador, gritador, que quando ele era vivo, ele fazia muitas maldades para sua mãe. E ele era um homem muito cruel. E por ser tão cruel, quando ele faleceu, que foram enterrar, disseram que o seu corpo foi devolvido pela terra. Nem a terra aceitou o seu corpo. Então as pessoas disseram que o corpo dele ficou estendido por cima da superfície da terra. E logo em seguida sumiu esse corpo. Ninguém mais conseguiu achá-lo. E depois desse acontecimento foi que aconteceu que pelas redondezas e pela mata ficaram as pessoas cruzando com esse tipo de assombração. Assombração do bradador, do berrador, do gritador. Como eu já tinha comentado em outro vídeo, dizem que quem escuta ele gritando, se ele percebe que tem alguém ouvindo ele gritar, ele não para de gritar, ao ponto de deixar a pessoa maluca de tanto ouvir os seus berros, seus gritos.
Então, a partir daí, dessa noite, eu parei mais um pouco com as minhas caçadas, porque eu precisava cuidar da minha mãe. Então eu não podia mais ficar por aí me arriscando, já que a minha mãe só tinha eu para cuidar dela. Esta é a história que eu compartilho. Meu nome é Lúcio. E o que vocês acham? Por acaso alguém aí já passou por uma situação assim? Bom, pessoal, para aquele que acabou de chegar, se inscreva, deixe seu recado, deixe seu comentário e também acompanhe os vídeos do card acima, os vídeos indicados pelo YouTube no final. E acompanha as duas playlists que eu fiz aqui do canal e logo mais teremos surpresas. Obrigada. Boa noite.